a invasão dos grandes arquitetos, os arquitetos internacionais mais famosos do mundo estão desembarcando no Brasil. Fique conosco e nós vamos te contar que história é essa e o que resultou disso. Não se esqueçam de se registrar no nosso canal, de dar o seu like e ativar o sininho. Nós vamos te contar hoje de uma tendência que está acontecendo no nosso país nos últimos anos, da vinda dos grandes arquitetos internacionais, famosos arquitetos, para fazer obras no Brasil. E nós vamos te contar de 4 arquitetos com suas 4 obras feitas aqui no Brasil. Essa tendência agora é uma novidade, mas não para o Brasil, porque no século passado, grande parte dos projetos, principalmente de obras públicas, eram feitas por arquitetos estrangeiros, principalmente europeus. Também no início do século, nós tivemos aí uma grande ascensão de arquitetos para a revitalização do Rio de Janeiro, que aliás isso poderá dar um belo de um episódio para frente, que é a revitalização do início do século do Rio de Janeiro, com os preparativos para o centenário da independência, mas um pouquinho mais lá atrás, 1905, quando Pereira Passos assume a prefeitura e pensa em transformar o Rio de Janeiro numa Paris dos trópicos, né? Então estão lá grandes projetos que foram feitos por arquitetos estrangeiros. Depois disso começou uma grande leva de arquitetos nacionais e capitaneados aí pelo Niemeyer, né? E muitos outros magníficos arquitetos, e que então tivemos uma grande ascensão da arquitetura brasileira, inclusive de nível internacional. Porém, então, agora nós vamos falar desses arquitetos que aportaram ao Brasil e para fazer os seus projetos. Então nós vamos citar 4, começando pelo Jean Nouvel. Jean Nouvel é um arquiteto francês, tem lá 77 anos, formado nas Belas Artes de Paris, e é o arquiteto que projetou o Louvre de Abu Dhabi. Quem não sabe, o Louvre, o Museu do Louvre, tem uma filial em Abu Dhabi, a Filarmônica de Paris, a Torre Agbar em Barcelona e muitos outros projetos. É um arquiteto famosíssimo que recebeu o prêmio Pritzker, que só é dado para os grandes arquitetos. E então ele aportou ao Brasil, convidado também por um francês que comprou a quadra que tinha sido abandonada em São Paulo, próximo ao MASP, que era da família Matarazzo. Então, essa quadra onde tinha maternidade, onde tinha um hospital Matarazzo, foi abandonada em 1993, quando da falência, e estava para ser demolido. André Allard, ele comprou essa área por 100 e tantos milhões, fez um projeto magnífico junto com Jean Nouvel, que foi uma revitalização de toda essa área, uma recomposição de tudo isso, retrofit da maternidade e do hospital, e a construção de uma grande torre chamada Mata Atlântica, onde se instalou então o hotel 6 estrelas, que é o próximo hotel que você vai ir em São Paulo, que é o Rosewood Hotel. É um hotel de altíssimo luxo, eles chamam de ultra luxo, em que você vai ser tratado realmente como rei. Mas o que é interessante nessa obra é a conversa dessa obra nova, que é um prédio de 20 pavimentos, novo, junto com o antigo hospital Matarazzo e logo na sequência a maternidade e a capela.
onde essas obras também sofreram grandes intervenções muito interessantes, né? Então vale a pena a visita, um ganho extraordinário para São Paulo, de poder recuperar o seu patrimônio e trazer com essa obra do Novel, poder fazer um prédio novo com uma integração perfeita e tendo então aí a uma quadra do MASP, a uma quadra da Paulista em São Paulo, mais um ponto de atenção, um ponto de atração de São Paulo. Bem, a segunda obra que nós vamos apresentar para vocês é do arquiteto Moshe Safdie. Moshe Safdie é um grande arquiteto israelense. Ele é o autor de várias obras magníficas, mas, na meu ver, a mais significativa é Marina Bay Sands. Marina Bay Sands, quando vocês forem para Singapura, vocês têm que se hospedar lá. Aquele hotel de 3 prédios, onde tem o que seria um barco, né? Ligando os 3 prédios, onde tem uma piscina infinita, lá no topo desse prédio, a mais de 200 metros de altura. Esse é projeto dele, e esse projeto não se resume a isso. Tem um museu de arte, tem um shopping de 3 pavimentos, tem um dos maiores cassinos do mundo, tem um promenade em frente a uma marina. Então é um projeto magnífico. Ele também é autor de uma torre chamada Altair no Sri Lanka, um prédio de 70 pavimentos. No começo da sua carreira, ele foi muito premiado com um projeto chamado Habitat 67, em Montreal, no qual ele se lançou como grande arquiteto. Pois bem, essa obra, que obra que ele fez? É a nova universidade do Hospital Einstein, do Hospital Israelita Albert Einstein. E ao lado do hospital, então, foi criada essa universidade, né, de medicina, e conectado ao hospital, naturalmente, né? Mas é uma obra magnífica, com 3 cúpulas metálicas gigantes e unindo todos os prédios. Então é como se fosse um prédio único, como aqueles colégios antigos de padres, né, com um grande jardim central, só que coberto por grandes cúpulas metálicas. Essa obra é interessante porque é uma obra feita pela Racional, mas ela teve quase 300 empresas envolvidas na construção. É uma obra aí de uns 44 mil metros quadrados de área construída. E outra particularidade que a obra tem é que, durante a execução da obra, chegaram a passar pela obra mais de 4 mil funcionários, 4 mil profissionais trabalharam nessa obra. E é uma obra feita para 6 mil usuários, 6 mil pessoas trafegando ali entre professores, alunos, pesquisadores, onde a ideia é ser um grande centro de referência, né, do ensino da medicina, complementando ali ao que já significa o Einstein para o Brasil inteiro. Bom, pessoal, a terceira obra, nós vamos para o Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro para uma obra feita, projetada pelo Sir Norman Foster. Norman Foster, para quem não conhece, é talvez o maior arquiteto vivo hoje no mundo, né? Se não for o maior, é um dos 3 maiores, por causa da profusão de obras de grande envergadura que ele já fez. Então ele está hoje com 87 anos, ele é inglês, e são obras dele, por exemplo, aquele prédio que chamam de Pepino, em Londres, que é 30th Street Mary X, que é todo de vidro. Tem uma obra antiga dele, mas muito emblemática, que é a sede do HSBC em Hong Kong, que é um prédio todo pendurado, né?
os pilares são pendurados no último andar, em uma concepção estrutural sensacional. Ele também é autor da revitalização do Reichstag em Berlim, que é o Congresso, que foi todo destruído na Segunda Guerra. Então ele restaurou e fez uma nova cúpula, uma cúpula muito moderna, na qual você pode andar por ela. Para quem for em Berlim, é uma visita imperdível. E também é ele o autor da Ponte Millau, na França, que é uma ponte que tem os pilares mais altos do mundo, algo como 300 metros de altura os pilares, toda uma ponte estaiada com vários estais, vários pilares. Então essas são as obras, algumas das obras significativas. Nós vamos falar da obra que ele fez no Brasil. E no Rio de Janeiro, o Aqua Corporate. O Aqua Corporate é um projeto fantástico. Quem for no Rio não pode deixar de visitar. Hoje só existe uma torre, mas o projeto são duas torres que simulam duas velas, né? Como se fosse um grande navio com duas velas. Essa é a ideia básica do projeto. E o projeto ele é todo em estrutura metálica, estrutura mista, na verdade, porque ele tem um core de concreto e o restante é metálico. É uma obra que foi gerenciada pela Tishman Speyer. Então foi feito com a indústria brasileira de estrutura metálica, um prédio todo feito com tecnologia nacional, mas com projeto do Norman Foster. Inclusive um escritório brasileiro ajudou no detalhamento dessa obra. Mas é uma obra fantástica, fica na beira do porto, né, do Porto Maravilha, bem próximo do Museu do Amanhã. É um prédio gigante, mesmo com poucos pavimentos. Eu acho que ele tem 22, 23 pavimentos, mas tem 74 mil metros quadrados de área locável. E é um prédio que tem como característica o LEED Golden, né? Ele conseguiu o LEED Golden. E sim, uma característica interessante do prédio é que em qualquer lugar que você estiver, você tem uma vista praticamente 360 graus do Rio de Janeiro. Uma vista lindíssima, uma pegada muito grande de sustentabilidade que o prédio tem. Então vale a pena a visita, é uma obra fantástica, uma obra basilar da nova arquitetura brasileira. Bem, a quarta obra é a obra do Santiago Calatrava. Santiago Calatrava é hoje certamente um dos melhores, um dos principais arquitetos do mundo, e com uma profusão de obras. As obras dele se caracterizam por vistas orgânicas, ele se baseia muito na natureza, nos animais, para fazer os seus projetos. O Calatrava tem uma característica interessante, porque ele é arquiteto e engenheiro. Ele formou-se em arquitetura em Valência, na sua terra natal, na Espanha, mas depois ele foi para Zurique, na Suíça, e se formou em engenharia. Então ele é dos poucos arquitetos que é arquiteto e engenheiro. Então ele tem essa pegada assim, da engenharia junto com a arquitetura, é uma característica dele. Ele ganhou um prêmio internacional muito importante, que é a medalha de ouro do AIA, que é o American Institute of Architects. Então, ele é dos poucos arquitetos que ganhou essa medalha de ouro. E os principais projetos é difícil até falar, mas eu destaco o Turning Torso em Malmo, na Suécia, que é aquele prédio que torce, né? Ele chega a torcer 90 graus ao longo do eixo. Tem também uma obra recente, depois do acidente, enfim, do atentado ao World Trade Center, foi reconstruída a estação. Então lá tem a cobertura da estação, chamada Óculos, é obra dele, né? Quem for em Nova York tem que ir nessa estação. E também uma outra obra um pouco mais antiga, mas muito bonita, é o Museu de Arte de Milwaukee, nos Estados Unidos. E muitas outras obras, mas que obra nós estamos falando no Brasil?
naturalmente, todo mundo sabe, mas é bom falar que é o Museu do Amanhã. Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na antiga Praça Mauá, foi todo revitalizado, a praça, as cercanias da praça, o museu de arte, não é? O VLT que passa na frente, todas aquelas obras feitas tanto para a Copa do Mundo como para as Olimpíadas. E é uma obra fantástica, maravilhosa, tão interessante que ela foi considerada o melhor destino turístico em 2015 das Américas. Então, assim, tão importante foi a inauguração dessa obra. É um museu, quem for ao Rio de Janeiro é obrigado a ir nesse museu, né? Porque ele tem 15 mil metros quadrados, não é um museu muito grande, é um museu até relativamente pequeno em termos de área. Ele provoca uma experiência para a pessoa que está visitando totalmente diferente da maioria dos museus do mundo, né? Porque é uma imersão, assim. Então a arquitetura trouxe essa visão, assim, de imposição do amanhã para o nosso presente. Ele tem características específicas, ele é um prédio feito basicamente em concreto nas suas fundações e depois todo em estrutura metálica. E conseguiu fazer um vão gigante, que eu não sei de prédio no mundo que tenha um vão livre, um balanço tão grande, que o balanço em direção à cidade é 75 metros, em direção ao mar é 45 metros. Então esse balanço foi tão grande, tão audacioso, que ele foi construído escorado e no descimbramento foi feito um controle de deformações. Audaciosa era a obra, tão audacioso era especificamente esse balanço, que se revelou extraordinário. Outra coisa extraordinária também é que ele, como se diz, essa obra lembra um bicho, lembra uma ave, então, já que lembra mesmo, então ele fez as partes móveis, então é como se fossem asas que se movem, são mais ou menos 40 peças que se movem e que tem uma característica, elas têm células fotovoltaicas, então grande parte da energia, do consumo da energia do prédio é com energia limpa, com energia renovável criada pelo próprio prédio. Então é uma obra que, apesar de um custo relativamente alto, uma obra que custou 215, 220 milhões, mas é um ponto turístico fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Então, com o Museu do Amanhã, eu fecho esse grupo de 4 grandes projetos brasileiros feitos por 4 grandes arquitetos internacionais nessa invasão recente dos arquitetos famosos na nossa terra. Obrigado.